Olá, seja muito bem-vindo a mais um Peixe é o Meu Negócio. Deve estar achando estranho. É que a gente está com uma nova ideia de um novo projeto de trazer vocês para o campo com a gente. E a gente vai começar falando sobre aeração. Para isso, chamamos os especialistas da Beraqua. A gente está aqui com Cláudio Tessarolo, numa propriedade em Massaranduba, para tirar todas as dúvidas de vocês hoje aqui sobre aeração. Estamos muito, mas muito felizes em estar aqui, poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento, tentar ajudar, tirar as dúvidas, né? São muitas, eu tenho certeza. Nós recebemos constantemente perguntas dos nossos clientes, dos produtores, sobre esse tema que é tão importante. A aeração é a ferramenta, eu diria assim, que está mais ao alcance do produtor no intuito de aumentar a produtividade. Quando a gente fala em aumentar a produtividade, nós não estamos falando só em aumentar o número de peixes, né? Nós estamos falando em diminuir o tempo de cultivo, nós estamos falando em baixar o fator de conversão alimentar, enfim. Essa ferramenta ela é fantástica, possibilita muitas coisas, mas tem que ser usada de maneira certa, no momento certo, posicionamento correto. E é um pouquinho disso que a gente vai trazer hoje para vocês. Vamos lá? Para começar nessa jornada sobre aeração, a gente vai conversar e começar com o Júlio. Afinal de contas, o que é um aerador? Com o incremento de novas tecnologias no mercado, eu gosto de definir que a aeração é diferente de oxigenação. Oxigenação, Fernanda, é quando você faz a inserção do oxigênio puro, dentro da água. Por exemplo, através de cilindros ou oxigênio em pó. A aeração é um processo mecânico, onde você transfere o oxigênio do ar atmosférico para dentro da água, homogeneizando, fazendo com que haja uma desestratificação e um aumento dos níveis de oxigênio dissolvidos dentro do viveiro. E, Júlio, quais são os maiores benefícios para a utilização dos aeradores nos viveiros? Ótima pergunta. Vamos dar uma olhadinha nos aeradores? Vamos sim. Então, além de manter níveis adequados de oxigênio, Fernanda, ele vai servir também para poder misturar toda a coluna da água, porque em determinados momentos pode ser até mais importante que a própria incorporação do oxigênio. Isso é uma das coisas que grande parte das pessoas pensa, que só serve para aumentar os níveis de oxigênio no viveiro. Mas a mistura é muito importante, porque a gente sempre pensa na estratificação, que ela não é só térmica, ela também é química. Então, normalmente, há uma tendência de que a água da superfície seja de maior qualidade. Então, a gente precisa jogar essa água lá para o fundo também, e pode até melhorar os compostos tóxicos, como metano, gás sulfídrico, até amônia e o próprio nitrito. Então, existem duas funções muito importantes, a mistura da água e os níveis adequados de oxigênio dissolvido. Perfeito. E nesse sentido, quais os requisitos que eu deveria me atentar para a escolha para a compra de um aerador? Ótima pergunta, e eu vou chamar o nosso colega Cláudio para poder te responder. Evidentemente que a qualidade dos materiais, a durabilidade, são fatores indispensáveis. No entanto, a eficiência do aerador, em termos de transferência de oxigênio, é o principal ponto a ser avaliado. Nós temos dentro da atividade, tanto da piscicultura como da carcinicultura, um sócio alado, que é a energia elétrica, e ela entra diretamente no custo de produção. E essa porcentagem ela tem se tornado cada vez mais representativa nesse custo de produção. Então a eficiência do aerador ela é fundamental. Nós precisamos conhecer, nós precisamos saber qual é a taxa de transferência de oxigênio para que eu possa, inclusive, fazer o dimensionamento. Se eu tenho uma demanda, uma necessidade de uma determinada quantidade de oxigênio, eu preciso saber se o aerador ou se os aeradores que eu estou utilizando vão suprir essa necessidade. Então, para isso, existe o teste padrão de transferência de oxigênio, onde o SORT ele é identificado. O que é o SORT? É a quantidade total que um determinado aerador consegue transferir para a água. Esse teste padrão ele também precisa ser feito com critério, Fernando. Ele precisa ser bem feito para atender a norma a qual esse teste foi desenvolvido. A partir do SORT, nós vamos obter o SAI, que é quem realmente radica a verdadeira eficiência do aerador, que são quilos de oxigênio transferidos em 1 hora por unidade de consumo de energia elétrica, ou seja, quilos de oxigênio por quilowatt-hora. Nós não estamos falando em potência, nós estamos falando em
consumo de energia elétrica. E aí existe uma certa confusão nessa questão, porque os motores eles vêm expressados a potência de duas maneiras, em CV e em quilowatt. Mas são duas unidades de medidas diferentes. Mas o que determina o consumo, quantos quilowatts de energia elétrica vai ser consumido hora, que vai resultar no SAI, né, é a eficiência do motor e do aerador. Então, esse cálculo ele precisa ser feito e muito bem avaliado para que a gente tenha uma ideia clara da eficiência de qualquer um aerador que a gente venha comprar, independente do sistema, Sim. seja um aerador de paz, seja um aerador de fluxo ascendente. Então, o SAI ele tem um papel fundamental e nos principais requisitos que nós precisamos avaliar nesse momento do dimensionamento, no momento da compra, é a eficiência do aerador em termos de quantos quilos de oxigênio ele transfere por unidade de energia elétrica consumida. Isso vai impactar, principalmente como você falou, no custo de produção, não só no momento da compra, e normalmente barato sai caro, né, Cláudio? E também na questão de depreciação, né, de quanto tempo esse equipamento vai durar dentro da propriedade e principalmente na questão da energia elétrica. Sim. Então você deve saber quantos quilos está incorporando por hora de acordo com o quilowatt. Consumido. O custo de produção é uma busca constante dentro das propriedades, né, para que a gente consiga produzir e se manter competitivo nesse mercado, que é natural. O aumento da produção nacional faz com que a oferta seja maior, consequentemente, os preços cada vez mais reduzindo, né? Preço de venda, custo de produção aumentando, preço de venda baixando. Então, nós precisamos realmente focar nisso, porque a energia elétrica é um sócio que você tem dentro da propriedade, você não está vendo, mas ele está aí presente e representa uma parte bem significativa no custo de produção. Normalmente no ranking está entre quarto ou até quinto lugar nos maiores custos. E a previsão é que cada vez mais o custo do quilowatt vai aumentando, vai subindo. E nesse sentido, você falou em potência, né? O que a gente pode levar em consideração para dimensionar corretamente a potência para cada sistema de cultivo? Essa pergunta ela é fundamental e ela é muito importante. Existe uma correlação, né? Como nós falamos antes também, as principais funções dos aeradores mecânicos é incorporação de oxigênio, aumento do oxigênio dissolvido e a mistura, a capacidade que ele tem de misturar, desestratificar, homogeneizar. Então, no dimensionamento, nós temos que levar em consideração a biomassa que eu vou produzir, qual vai ser minha biomassa final, e também a correlação da área de atuação do aerador. Vão existir situações que o número de aeradores precisa ser maior do que a biomassa ou a quantidade de oxigênio que realmente eu deveria incorporar no viveiro, por conta do tamanho do viveiro, do formato do viveiro. Então, essa correlação biomassa versus área de atuação do aerador, ela tem que ser levada em conta. As pisciculturas, de maneira geral, se busca cada vez mais a otimização do espaço. O investimento, construção do viveiro, rede elétrica já está feito. Então, a tendência é fazer com que as densidades vão subindo. Então, chega um ponto, como é o caso dessa propriedade aqui, que nós estamos, aqui em Massaranduba, onde a quantidade de aeradores, por conta da biomassa, por esse produtor trabalhar com uma densidade, a biomassa maior, a quantidade de aeradores ela já ultrapassou a correlação área de atuação. Né? Então, nesse caso aqui, especificamente, a gente leva em conta só a biomassa. Como nós conhecemos qual é a taxa de transferência do nosso aerador, né? Quanto que ele transfere de oxigênio, então a gente consegue facilmente dimensionar pela biomassa pretendida o quanto ou quantos aeradores ele vai usar em cada um dos viveiros. Essa conta é de trás para frente, de biomassa total final estimada. Exatamente, né? Até porque, nesse caso aqui, a gente está usando uma aeração suplementar. Então, a aeração está sendo usada para aumento da produtividade. E aumentar a produtividade não é você duplicar a quantidade de peixe no viveiro. Nós estamos falando em baixar tempo de cultivo, nós estamos falando em diminuir conversão alimentar. Então, existem Aumentar várias a saúde, maneiras de bem-estar. você enxergar o que é aumentar a produtividade de uma piscicultura.
E um interessante também, a gente estava comentando aqui que cada viveiro tem uma história diferente, cada ciclo, cada safra também. Então é importante conhecer, anotar, registrar os dados de cada viveiro, de cada propriedade, de cada safra, porque cada um tem uma história também. Então a potência, né, me corrija se eu estiver errada, ela também vai ser influenciada pelo tempo, pelo clima, por conta da temperatura de água, a quantidade de matéria orgânica que tem no fundo do viveiro e assim por diante. Exatamente. Principalmente em regiões onde o inverno e o verão são distintos. Então, existem número de horas de aeração diferente para cada situação dessa. Cada viveiro responde de uma maneira. Sim. A própria biomassa, né? Ou a densidade também, Sim. a dinâmica do viveiro, ela muda completamente. Se nós pensarmos em 5 quilos por metro quadrado, nós temos uma dinâmica. Uhum. Agora, se nós pensarmos em 10 quilos por metro quadrado, muda completamente, é totalmente diferente. E você falou de potência, a questão da mistura da água. Eu acredito que onde a gente vai colocar os aeradores, o posicionamento deles vai também impactar diretamente nessa mistura. Não só o posicionamento, como o horário correto, saber usar. Eu considero o termo oxigênio dissolvido errado. Até porque nada na Terra se dissolve. Ou ocupa algum espaço vazio, ou se transforma em outra coisa. Então o oxigênio dissolvido ele vai ocupar espaços que existem dentro da água. Durante o dia, o processo de fotossíntese faz com que a superfície do viveiro, os primeiros 40 centímetros do viveiro, tenham uma quantidade muito grande de oxigênio. Nada mais tão eficiente em produção de oxigênio do que o fitoplâncton. Não tem aerador mecânico que consiga alcançar uma produção igual. No entanto, a reserva que você tem de oxigênio, nesse momento, ela está basicamente concentrada nesses primeiros 40 centímetros. Então, se você fizer uma leitura vertical do teu viveiro, você tem uma quantidade extremamente grande de oxigênio na superfície, no meio do viveiro a metade do que você tem em cima e no fundo algo muito próximo depende claro também da profundidade do viveiro, densidade, enfim. De fitoplâncton também. Sim, então existem situações que durante a noite, né, a queda do nível de oxigênio ela é muito brusca, porque a única reserva de oxigênio que você tinha era na superfície. Então você usar os aeradores durante o dia, por exemplo, meio-dia, o sol alpino, 90 graus com relação à terra, né, é onde que eu vou ter o maior nível de insolação no viveiro, consequentemente, o pico da fotossíntese. Né? Você pode fazer o seguinte, do meio-dia às 3 horas da tarde, nós estamos falando de 3 horas de aeração durante o dia, não é aeração, é mistura. Né? Você vai pegar aquela grande quantidade de oxigênio que está na superfície e vai incorporar ela em toda a tua coluna de água. Com isso, a tua reserva para a noite, quando inverte a fotossíntese, ela não é brusca, você tem reserva. O posicionamento ele é impactante, com certeza, principalmente nos aeradores de paz, porque os aeradores de paz, se você não posicionar corretamente, você pode ter um fluxo encontrando o fluxo de um outro aerador, onde os dois vão se anular. E existem várias possibilidades aí de você não estar usando totalmente o potencial que o aerador pode te oferecer. Então, o posicionamento ele é fundamental. Quais horários usar o aerador e posicionamento. Sem dúvida nenhuma, são 2 pontos aí bem importantes. Então a gente vai falar de algo que gera muita dúvida nos produtores e tem muito mito envolvido também sobre o horário dos aeradores. O que você tem a dizer? Qual que é o horário correto para ligar os aeradores, Eduardo? O horário de funcionamento dos aeradores ele está bem relacionado a condições climáticas e biomassa que esse produtor tem dentro do tanque dele. Às vezes, o que eu usaria no meu tanque de horário de utilização, em função de eu ter uma biomassa menor, não é o mesmo que você utilizaria no seu, tendo uma biomassa maior de peixe lá dentro alojado. Em função de níveis de curvas de oxigênio que a gente tem como monitorar hoje, já há muito tempo, mas hoje está muito mais fácil as informações, a gente vê que o oxigênio dentro de um tanque com condições climáticas ideais, sol ideal, bactérias em boas quantidades, ele mantém uma curva e uma constância. Então, baseado nessa curva, nessa constância que o tanque vai fazer, que você vai estar acionando os aeradores. E o aerador por si só, ele precisa de um determinado tempo para movimentar a água do tanque. Então, novamente, esse fator também tem que ser levado em consideração no seu horário de ligação. Baseado no que o monitoramento vai lhe mostrar, umas 3 horas antes, você liga o aerador para ele começar a circular a água dentro do tanque e então promover a oxigenação. Quanto maior a densidade, antes no dia você tem que ligar o aerador.
quanto menor a densidade de peixe que você tem no tanque, você pode deixar esse funcionamento do aerador para mais perto do final do dia. Então não adianta, quando o peixinho está boquejando na superfície, ligar o aerador nesse momento. Daí já foi tarde. Daí você só vai estar assinando o atestado de óbito do animal com o aerador. Que às vezes o peixe nem morre, mas ele acaba não convertendo melhor e ficando até mais suscetível. Eduardo, o que eu escuto muito no campo, não, o peixe me avisa quando eu preciso ligar o aerador, que ele fica todo com a boquinha para fora da superfície. A gente que tem oxímetro e mede, os níveis de oxigênio estão muito próximos de 1, até menos de 1, bem próximos de 0. Isso. E a gente acompanha com bastante frequência esse tipo de situação. E quando o peixe ele já está boquejando na superfície, ele já está indo pegar uma pequena camada de oxigênio que existe entre a lâmina de água e a atmosfera. Como ele não tem pulmão, ele tem que absorver, tem que aproveitar esse oxigênio que tem ali. Para ele buscar essa camada, se você pegar um medidor de oxigênio e lá fazer um monitoramento, fazer uma checagem, você vai ver que o oxigênio da água às vezes está no nível 0 ponto alguma coisa, no máximo 1 miligrama por litro. Existem estudos e o campo prova que quanto menor o índice ou conforme o peixe é colocado num nível de oxigênio, ele tem um determinado comportamento. Próximo a 0, às vezes ele não vai morrer por falta de oxigênio, mas ele vai ficar muito debilitado. Sim. Qualquer parasitose, qualquer doença, qualquer estresse que tiver no tanque vai afetar esse peixe. Se você sobe um pouco o oxigênio, vamos lá, para umas 3 miligramas, por exemplo, o peixe ele até pode comer alguma coisa, mas não vai converter. Então é uma ração que você está quase que jogando fora. Sim. Certo? Se você subir um pouco essa miligrama por litro, o peixe ele vai comer, já vai ficar um pouco mais ativo, mas para você ter o pleno desenvolvimento do peixe, você aproveitar o máximo do que ele vai te oferecer em termos de genética, o máximo que a tecnologia da ração pode jogar ali, é ter um nível mais alto de oxigênio. Então, quanto melhor você aproveitar o horário de utilização do aerador, melhor vai ser para a tua conversão alimentar, o teu fator de crescimento diário. Quanto mais oxigênio tiver disponível, quanto menos ele estiver suscetível a estresse, melhor taxa de crescimento diário esse animal vai ter, que é o que o pessoal busca pensando em aquacultura industrial. Um melhor ganho de peso diário, uma maior eficiência alimentar, uma maior imunidade. Imunidade também do animal, em função de um item básico que é o oxigênio, que o aerador vai estar te proporcionando isso. Uma coisa que eu acho muito importante, eu particularmente sempre me coloco no lugar do piscicultor, Eduardo. Eu, antes da compra de um aerador, eu compraria um oxímetro. Porque você fala, como é que eu vou saber? Eu não vou no achômetro, eu acho que tem uma condição aqui ok de alimentação. O oxímetro e o monitoramento se faz tão importante justamente para essas tomadas de decisão. Alimento ou não alimento? Preciso ligar o meu aerador ou não? Então eu sempre digo que o oxímetro, ele não é um gasto, é um baita do investimento, você vai estar economizando com energia elétrica, como o próprio Cláudio falou, diminuindo o tempo de cultivo, diminuindo também o fator de conversão alimentar e, consequentemente, diminuindo o custo de produção e aumentando o lucro. E é sabido, se o tanque não tem oxigênio suficiente, o peixe nem se alimentar vai. Da mesma forma que ele não se alimenta, se ele vinha se alimentar, ele vai consumir até 2, 3, 10 vezes mais, dependendo da espécie que você está lhe dando, oxigênio. Nesse ponto, o animal ele é muito inteligente, porque se ele sabe que não tem oxigênio, ele não vai se alimentar, porque ele não tem de onde buscar oxigênio para catabolizar tudo aquilo lá. Então, muitas vezes, o produtor tratar o peixe às 9 da manhã. Em que condição isso é viável? Se você tiver índices de oxigênio satisfatórios, ok, pode tratar esse animal às 9 da manhã que não vai ter problema nenhum. Agora, se você sabe, se o peixe te deu os sinais que ele está com baixo oxigênio dentro do tanque, você está piorando toda uma condição dentro do tanque. O que já estava ruim vai ficar ainda pior. Eu costumo falar do achômetro. Quando a gente lida com produtor e a gente espera lidar com produtores profissionais, esquece o achômetro. Usa o equipamento que vai te ajudar justamente a saber se alimento ou não alimento. Eu queria que tu compartilhasse com a gente uma experiência que um produtor do Paraná teve sobre o acionamento ou não acionamento dos aeradores no período da noite no inverno. Podia compartilhar com a gente? No inverno, existe uma característica diferente do que de comportamento do oxigênio dentro da água. A água por si só ela tem uma característica que quanto menor a temperatura, maior a capacidade que ela tem de suportar o oxigênio, sustentar o oxigênio dela. Como é um produtor tecnificado, ele faz um monitoramento criterioso do oxigênio no tanque nele, ele notou que aquela curva de oxigênio dele, durante a noite, em função da temperatura da água e da reserva que ele tinha,
ele não precisava naquela noite acionar os aeradores. Mas é muito da questão de profissional e de conhecimento técnico que esse produtor tem. Então ele faz um monitoramento constante da sua qualidade de água e ele sabe que naquele nível de oxigênio que ele estava exposto naquela noite não haveria necessidade de acionamento dos aeradores naquele período. Não que esse quadro vá se repetir, mas como ele conhecia para aquela noite, não haveria necessidade. E isso também vale para a produção durante o dia. Se você sabe a tua curva de oxigênio, não só durante o dia, mas durante o verão, se tu sabe a curva de oxigênio do teu tanque, você tem como prever se eu vou precisar ligar o aerador às 9 da manhã, à 1 da tarde ou só lá pelas 20, 22 horas da noite. Lembrando sempre que o aerador precisa de um tempo antes para poder movimentar a água e passar então a oxigenar essa coluna de água. Inclusive, Fernando, nessa propriedade que a gente está hoje, que é a propriedade da família Will aqui em Massaranduba, existe uma realidade até diferente do que a gente acompanha em muitos produtores. Eles têm uma central para monitoramento de oxigênio. Além do monitoramento, faz o controle dos equipamentos. Seria como se a família tivesse contratado um profissional e esse profissional ficasse 24 horas do lado do tanque com o oxímetro, monitorando. Além de monitorar, registrar e tomar a decisão. Muitas vezes, eu até brinco com o produtor, não adianta você ter um oxímetro, você olhar para ele como se estivesse falando russo com você e você português com ele. Você tem que olhar o equipamento e entender o que ele está te dizendo para poder tomar uma decisão. A central, ela toma essa decisão para você, com relação ao oxigênio, com relação aos aeradores. Ela liga a quantidade de aeradores que ela é necessária para aquele determinado momento. Agora, nós forçamos a ligada dos aeradores, mas antes da gente começar a nossa conversa, não tinha nenhum aerador ligado, porque a central disse, ó, o oxigênio está ok, em função do ambiente não precisa tá calminho hoje. Mas da mesma forma, se desse algum problema na água, a central ia informar, ó, eu preciso de 2 aeradores, eu preciso de 5, eu preciso de 10, eu preciso da carga total de aeradores, porque está crítica a situação. Para falar melhor então sobre isso, sobre a realidade deles aqui, eu vou convidar a Tainara, que é uma das proprietárias aqui dessa propriedade que a gente está. Eu vou adorar conversar com a Tainara. Tainara, obrigada. Eu estou com várias dúvidas em relação à tecnificação aqui na propriedade de vocês. Muito obrigada por esse espaço. A gente está bem feliz, principalmente por nos receber, vocês todos nos receberem tão bem. Por que vocês sentiram essa necessidade de aumentar a tecnificação na propriedade familiar? Bom, na verdade, a gente dobrou a capacidade de produção. A gente trabalhava com 5 peixes por metro quadrado. E hoje estamos trabalhando em torno de 10 por metro quadrado. É uma propriedade familiar, sempre foi muito manual. Dobrando essa capacidade seria muito desgastante. Então a gente precisou buscar ferramentas para conseguir melhorar a forma de trabalho e ter a certeza de que aquilo que estava sendo feito seria correto. A questão da aeração, que é o que eu acho que vocês estão mais falando no momento, nós não tínhamos noção se tinha quantidade de aeração suficiente ou não. Com a automação, com tudo que foi investido hoje, a gente trabalha de forma tranquila, né? A gente sabe que o que está sendo feito é o correto e que não vamos ter problemas durante o processo. É quase como se tivesse uma previsão, né? Eu falo que é quase como se tivesse uma bola de cristal. Você está vendo e prevendo o futuro e aí não só você, mas o próprio equipamento também toma essa decisão. Essa decisão é uma garantia do processo. E conforme essa transformação de vocês para aumentar a densidade, eu sei que vocês fazem também aqui o custo de produção, vocês têm assistência técnica do pessoal do Senar. Sim. Vocês têm acesso, então, a informações de custo de produção anterior à tecnificação e agora para essa comparação? Sim, existe. A gente já tem alguns ciclos que foram fechados anteriormente, mas com uma densidade menor. E agora a gente está fechando alguns ciclos com toda a tecnificação. E comparando, então, quando vocês tinham 5 peixes por metro quadrado e agora? Tem algum resultado para compartilhar com a gente de eficiência alimentar, de ganho de peso diário, de tempo de cultivo? Na verdade, a gente não fechou nenhum ciclo ainda com toda essa parte, né, tecnológica que foi instalada, então a gente não tem essa informação ainda. Mas, assim, de retorno que eu posso dar é que a gente já percebe que a alimentação, né, com o tratador automático, enfim, eles crescem de uma maneira mais uniforme. Eles estão crescendo com um tamanho mais uniforme, eu acho, por abranger toda uma área maior, no caso do tanque. Né? E a gente normalmente acha que quanto maior a densidade, mais disparelho, com um lote mais heterogêneo fica. E com o alimentador, então, com essas tomadas de decisão, bacana. Consegue manter esse crescimento parelho. Essa região aqui de Massaranduba, em Santa Catarina, ela é muito conhecida por uma grande área de risicultura, de cultivo de arroz. E eles têm números que eu gostaria que vocês compartilhassem também de lucratividade, comparando a tilápia com o arroz.
Nós continuamos com arroz ainda, nós temos algumas propriedades em Joinville, mas Massaranduba, tudo que era terra de arroz, a gente transformou em lagoa. Se for ver hoje, a lucratividade por metro quadrado da tilápia, ela deve ser em torno de 4 a 5 vezes maior do que o arroz. Mas feliz, assim, na verdade eu fiquei feliz de te conhecer, porque já seguia nas redes sociais, dá uma tietada agora, né? Mas quando eu comecei, assim, aqui com o pai e tal, na piscicultura, foi uma referência que eu busquei. Então, não tem muita mulher, né? E poder estar no meio, poder interagir e ver que existe esse espaço é legal. Eu acho que as mulheres sempre tiveram presentes, mas elas sempre estavam nos bastidores. E hoje elas também estão como protagonistas. Sim. Eu vejo isso. Sim. Sempre tiveram as esposas que iam nas reuniões, que sempre faziam normalmente a parte de gerencial. Né? Então elas sempre estiveram, mas elas não davam as caras. Então eu acho que elas estão tendo um pouco mais de coragem também de mostrar as competências diferentes. Eu me sinto realizada hoje trabalhando aqui. E nós do time da B queríamos agradecer imensamente a todo o time da Beraqua, porque hoje foi uma verdadeira aula sobre aeração. Mas Renato, a Beraqua tem muito mais do que só aeradores, né? Queria que tu falasse um pouco dos produtos e equipamentos que vocês têm. Sim, sem sombra de dúvida. 30 anos vem trabalhando aí no desenvolvimento de equipamento para aquacultura em geral, tanto para a piscicultura quanto para a carcinicultura. Então hoje nós temos, além dos aeradores, nós temos os medidores de oxigênio, né? E todos os equipamentos que servem para a gente aferir a qualidade de água, como medidores de pH, de ORP, fotocolorímetros, enfim. Nós somos representantes exclusivos da YSI no Brasil, que é uma das empresas mais conceituadas nesse quesito de equipamentos para aferição de qualidade de água, né? Trabalhamos também com as caixas de transporte, também é um equipamento muito utilizado aí pelas pisciculturas, né, para fazer o transporte dos peixes vivos. Trabalhamos também com as grades selecionadoras, né, que servem para selecionar os peixes nos tamanhos certos, né, para fazer a classificação dos tanques. Trabalhamos também com equipamentos para monitoramento, né, para automação dos tanques, né, tanto a automatização dos aeradores quanto a automatização dos alimentadores automáticos. E acho que um dos equipamentos que são bem importantes também são os alimentadores, né, que serve aí para que a gente tenha os lotes mais homogêneos, né, os peixes todos do mesmo tamanho, enfim. A Beraqua, sem sombra de dúvidas, hoje é uma empresa que traz o maior pacote tecnológico em termos da produção, né? Então nós temos, sem sombra de dúvidas, os melhores equipamentos e as melhores soluções para toda a cadeia produtiva aí de pescado no Brasil hoje. Então tá, quem quiser entrar em contato, qual que é o site, qual que é o contato de vocês? O nosso site é o www.beraqua.com.br e os telefones estão aí embaixo para vocês poderem avaliar melhor. Agradeço demais essa parceria, muito obrigada mesmo. Obrigado a vocês, Fernanda. Eu queria agradecer também a toda a família Will que nos recebeu tão bem aqui. Esse então foi um novo formato do Peixe é o Meu Negócio. E nós daqui da AB queremos muito saber se você gostou desse tipo de conteúdo. Então deixa aqui embaixo nos comentários. Curte, não esquece de compartilhar e também de acionar o sininho para não perder nenhum tipo de vídeo aqui do canal da AB. A gente se vê no próximo Peixe é Meu Negócio.